Fala galera, voltamos a falar agora da parte 2 do Brasileiro 93/94, né? Que foi o ano do bicampeonato do Palmeiras, né? E a gente falou no vídeo um, né, sobre o bi do Palmeiras, né? Agora a gente vai falar do vídeo 2 sobre as curiosidades e tal, né? Do que aconteceu tanto no campeonato como no outro. Vamos começar por 93, né? A polêmica da vez foi em 93, né? Todo mundo sabe, daquele, né? Vamos supor, os times grandes, né? Que foram eliminados ali, eles foram últimos colocados na classificação geral, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro acho que foi o pior de todos, né? Dos 32 ali, só que não foi rebaixado, né? Porque o rebaixamento só tinha para os mais fracos, dos grupos C e D. Logo atrás, depois deles tinha Botafogo, Fluminense, enfim, outros ali que não foram bem, né? Que se fosse pela classificação geral, seriam rebaixados, hein? Mas enfim. E vamos falar da surpresa, né? De 93, que foi o Vitória, né? O Sport Clube Vitória, que naquele ano surpreendeu a todos, né? O Vitória tinha vindo da Série B, né? E no campeonato de 93 o Vitória esperava pelo menos não ser rebaixado, né? Tipo, não caindo aqui tá ótimo, se der pra se classificar legal, mas tipo, não caindo, mas ficando na zona do limbo ali tá ótimo, né? Pra essa volta, né? Só que naquele ano o Vitória montou um time forte, né? De vários jogadores jovens, vindos da base do Vitória, né? Destaque pro Dida no gol, né? O Dida já estava frequentando as seleções de base, né, do Brasil, né? Sub-20, inclusive ele foi campeão sub-20 na seleção brasileira, né? E, queira ou não, já estava sendo observado pela seleção brasileira principal, né? Embora ainda não tinha muita chance, só depois, né? Em meados dos anos 90 que ele teria mesmo chance. Tinha o Dida ali, tinha alguns experientes, né? Tinha o João Marcelo, né? Tinha Gil Sergipano, jogadores que foram campeões de 88 no Bahia, né? Estavam nesse Vitória de 93, né? Para dar mais experiência. Tinha Renato Martins na lateral esquerda, que era um cara ali é, que, que você via ali a experiência, né? Ele foi revelado pelo Fluminense, né? Jogou pelo Palmeiras também. Enfim, no meio-campo ali, o meio-campo tinha o Roberto Cavalo, que sempre que tinha uma falta ele batia com uma patada forte, né? Sempre era perigoso nas bolas paradas. No ataque tinha um cara chamado Piquete, um cabeludo ali, né? Que foi revelado pelo Atlético de Goiás. Chegou a jogar no Botafogo em 92, inclusive. Né? E no Vitória ele estava ali, né? É, e o principal jogador no ataque do Vitória era o Alex Alves, né? Camisa 7 do time. No meio-campo, outro cara revelador no Vitória era o Paulo Isidoro, né? Além de outros jogadores ali, tinha Juliano, né? E quem ficava no banco de reserva nesse time era ele, Vampeta, isso mesmo, Vampeta, o velho Vamp, que apareceu também nesse Vitória de 93, né? E todo mundo sabe, né? O Vampeta só foi ficar mais famoso mesmo no Corinthians, né? Enfim, mas foi no Vitória que ele apareceu pro mundo, né? O Vampeta. No grupo C, se eu não estiver errado, o Vitória jogou no grupo ali, né? E mostrou sua força, né? Fez uma campanha muito boa, né? Goleando os times lá em vários jogos na Fonte Nova, né? Goleou, tipo, Santa Cruz 5-2, 5-2 não, 4-1, Paysandu 5-2, o Goiás, né? Acho que goleou também. O Náutico, né? O Vitória passou o rodo. Enfim, o Vitória, quando jogava na Fonte, né? Passava o rodo nos adversários e aí se classificou sem problemas, né? E aí o Vitória teve que jogar um mata-mata de playoff ali para saber os dois classificados ali para entrar no quadrangular, né? E o Vitória encarou o Paraná Clube, né? Numa reedição ali da final da Série B de 92, né? Que o Paraná ganhou em cima do Vitória. E essa vez, né, o Vitória tinha chance de se vingar do Paraná, né? No jogo de ida, em Curitiba, empate 1-1. E na volta, né, o Vitória tinha vantagem do empate, né? E foi um jogo muito equilibrado ali, tal. Só que o Vitória conseguiu empatar 0-0 e classificou ali pro octogonal, né? Pros dois quadrangulares ali. E o Vitória já estava entre os 8 melhores do Brasil, né? Que até aquele momento o Vitória já era uma grande campanha. E o Vitória, no quadrangular, jogou num grupo que tinha Corinthians,
Santos e Flamengo, ou seja, três times poderosos ali, né? Onde os favoritos ali provavelmente eram Corinthians e Flamengo, né? E o Santos correndo por fora, mas ninguém dava bola pro Vitória, né? Tipo, a Vitória vai ser o saco de pancadas do grupo, né? Só que não foi bem assim, né? O Vitória iniciou o quadrangular vencendo o Flamengo na Fonte, 1-0. Depois recebeu o Corinthians novamente na Fonte e fez um. Acho que esse foi o grande momento do time no campeonato. O Vitória venceu com sobras o Corinthians 2-1, com show do Alex Alves. Inclusive, o segundo gol dele foi numa arrancada ali que ele foi do meio-campo, foi levando todo o time do Corinthians e chutou na cruzada ali no canto. Um golaço. E esse jogo, inclusive, acabou com a invencibilidade do Corinthians no campeonato. Até então o Corinthians estava invicto, né? Enfim, aí o Vitória começou a dar uma oscilada ali, né? Aliás, não ganhou mais. Encarou o Santos no Palestra, né? O Santos mandou o jogo no campo do Palmeiras, 3-3, né? Voltou a receber o Santos, só que agora na Fonte, 2-2. E aí visitou o Corinthians no Morumbi, outro empate, 2-2, né? E o Vitória, que tinha começado até bem, deu uma oscilada ali e tal, né? Só que aí a sorte do Vitória é que os outros times também não embalavam, né? Ficava todo mundo embolado ali. E a última rodada chegou assim, né? Com Vitória um ponto de frente pro Corinthians, né? E o Vitória podia até empatar desde que o Corinthians não ganhasse, né? Se ganhasse, o Corinthians tinha que tirar saldo, alguma coisa do tipo. Não, não. O Vitória acho que estava com 2 de frente pro Corinthians, né? E se perdesse, não, se empatasse, ia ficar um ponto só, né? Desde que o Corinthians ganhasse o seu jogo. Mas se perdesse, o Corinthians tinha que ganhar, que aí acho que avançava para ter mais vitórias que o Vitória. Enfim, o Vitória encarou o Flamengo no Maracanã, o Flamengo já eliminado, e o Corinthians encarou o Santos, né? O Vitória saiu na frente, né? Só que aí o Flamengo empatou, né? E o jogo tava ali, equilibrado e tal, né? E o Corinthians estava ganhando do Santos, 2-1. Fazendo as contas ali e tal, né? O Vitória não podia perder o jogo, né? Que aí quem passaria seria o Corinthians. Só que aí o Vitória segurou o empate. E aí, pela primeira vez, jogava a final do Brasileirão, né? E foi festa em Salvador, né? Pro torcedor do Vitória e tal, né? Porque era um feito inédito no clube, né? O Vitória, que não esperava muita coisa naquele campeonato, fez uma campanha histórica ali e era finalista, né? E encarou o poderoso Palmeiras, né? E aí não teve como, né? O Palmeiras passeou nos 2 jogos, né? Venceu o primeiro jogo 1-0 e 2-0 no segundo e acabou campeão. E o Vitória foi vice, né? Apesar do vice, o Vitória ficou marcado, né? Fez uma grande campanha, né? Merecia ter tido melhor sorte, né? Provavelmente se outro finalista não fosse o Palmeiras, talvez o Vitória poderia ter sido campeão, né? Se tivesse encarado outro time no outro grupo, né? Mas encarou o melhor time do país na época, que era o Palmeiras, e aí não teve como, né? E aí, no ano seguinte, o Vitória perdeu alguns jogadores daquele time, né? Inclusive Paulo Isidoro e Alex Alves foram pro Palmeiras, né? No ano seguinte. O Palmeiras gostou do que viu, né? Desses dois naquela final e o Parmalat foi lá e pegou, né? E, enfim. E é isso. Da surpresa de 93, vamos pra decepção de 93, né? Teve vários times grandes ali que decepcionou na primeira fase, né? Mas eu já falei no começo do vídeo, mas eu vou falar de um específico, né, em 93, que foi o Corinthians, né? O Corinthians se remodelou, né, naquele segundo semestre, trouxe um time, boa parte dos jogadores do Mojimirim, que tinha sido a sensação, né? Do Mojimirim, que era o Carrossel Caipira, e o Corinthians trouxe lá o Leto, o Rivaldo, né? E, enfim. E o Corinthians perdeu o Neto, né? Depois de anos no Corinthians, o Neto foi embora. E o Corinthians se manteve forte ali, né? E para treinador, né? O Nelsinho Batista saiu e entrou o Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio Pontes de Paiva, que estava sendo, acho que a primeira vez que ele estava sendo técnico e tal. E o Mário Sérgio deu certo no Corinthians. Fez uma primeira fase ali muito boa, né? O Corinthians foi melhor no seu grupo. Terminou invicto ali, né? No grupo que tinha ali o São Paulo, né? Do Tele Santana, enfim. O Corinthians foi melhor do que o São Paulo, inclusive. E aí foi pro quadrangular como favorito, né? No grupo, né? Que tinha Flamengo, Vitória e Santos. E nesse grupo o Corinthians decepciona, né? O Corinthians até começa bem, né? Batendo o Santos, né? Depois perde do Vitória e invencibilidade, inclusive no campeonato, né? E aí pega o Flamengo no Rio, empata 1-1.
E aí no retorno, né, recebe novamente o Flamengo no Morumbi, um jogo eletrizante, né, foi 2-2, mas foi, os dois times tiveram chances e tal, né, e o Corinthians se complicou ali com esse resultado, né, e aí pegou o Vitória de novo no Morumbi, outro empate, 2-2, né, o Corinthians perdia 2-0 e teve que buscar o empate. E aí na última rodada o Corinthians tinha que ganhar do Santos para se classificar, desde que o Vitória perdesse do Flamengo, né. Não foi o que aconteceu, né? O Corinthians fez a sua parte, só que o Vitória empatou e acabou avançando, né? E o Corinthians terminou em terceiro lugar na classificação geral, né? Muitos até falam, né? Se o Corinthians não tivesse vacilado no quadrangular, né? Poderia ter ido para a final contra o Palmeiras e poderia até dar jogo contra o Palmeiras, né? Claro. Provavelmente o Palmeiras até ganharia, mas seria mais difícil, né? Mais pegado o jogo, né? Porque, pelo que o Corinthians estava fazendo naquele campeonato, enfim. E o Corinthians teria a chance de se vingar do Palmeiras, né? Enfim, como não deu, né? E o Corinthians acabou vendo Vitória pra final e o Palmeiras sendo campeão, enfim, a Fiel teve que ver de novo o rival campeão. O jogão daquele campeonato, eu vou mencionar de novo, né? O Corinthians e Flamengo e São Paulo e Palmeiras. Acho que é o melhor, né? O Corinthians e Flamengo 2-2, né? Foi um jogo muito louco. O Flamengo esteve na frente por 2 vezes, né? Só que o Corinthians conseguiu buscar. Mas foi assim, foi um jogo eletrizante ali. Os dois times perderam chances. O Gilmar pegou tudo, o Ronaldo também. Foi um jogo eletrizante, frenético ali, né? E o Corinthians empatou 2-2 com o Flamengo. Foi o melhor jogo daquele campeonato. E o outro jogo interessante foi São Paulo e Palmeiras, né? Que definia ou pro Palmeiras ou o grupo ficava em aberto, né? São Paulo estava focado na final do Mundial, né? Contra o Milan, mas estava priorizando o brasileiro e tinha que vencer, né? Para ter chance para a última rodada. Se o Palmeiras empatasse, né? Aí as coisas ficavam mais fáceis para o Palmeiras, mas se o Palmeiras vencesse, aí acabava, né? Liquidava o grupo. E foi um jogo equilibrado, tal assim, né? Primeiro tempo, São Paulo pressionou, o Palmeiras se defendeu bem, o Palmeiras teve chance e tal. Só aí no segundo tempo que aí o Palmeiras fez 2 gols ali, Edmundo e César Sampaio. E aí o Palmeiras eliminou o São Paulo, né? Foi pra final e acabou campeão. E é isso, né? Falamos de 93, agora vamos pra 94. Bom, 94 o Palmeiras foi bicampeão, né? E vamos falar das curiosidades, né? Da polêmica, né? A polêmica foi o Cruzeiro, né? Que muitos falam que o Cruzeiro deveria ter sido rebaixado por conta da classificação geral, né? Se a gente olhar a classificação geral, realmente o Cruzeiro cairia com um ponto a menos que o Náutico, que foi o segundo rebaixado, né? Mas só que só na classificação geral mesmo, porque na repescagem mesmo, que é o que valia, os rebaixados foram Remo e Náutico, né? Então aí não teve nada de virada de mesa, nada do tipo, tá? Foi por conta do regulamento mesmo, né? Mas se fosse contar a classificação geral, o Cruzeiro seria assim um dos rebaixados, né? Mas como não foi, né? O Cruzeiro passou assim por esse susto de cair, né? E não caiu. E os rebaixados foram Remo e Náutico. A surpresa do campeonato foi o Guarani, né? Assim, em 93 vimos o Vitória, em 94 foi o Guarani, que novamente, né? Se destacava ali e foi um dos melhores times do campeonato, né? Revelou para o Brasil o Amoroso, Luizão e Djalminha, né? E tinha outros jogadores interessantes ali, né? Tinha Fernando, volante, tinha um tal de Cláudio, zagueiro, né? Um lateral ali chamado Fábio Augusto, né? Que anos depois jogaria no Corinthians, enfim. E tinha um time interessante. O técnico do Guarani era o Carlos Alberto Silva, o mesmo, né? Do título de 78, né? E o Guarani surpreendeu, né? Fez uma primeira fase tranquila, foi campeão do grupo, inclusive. Fez uma segunda etapa muito boa também, sendo campeão já na primeira parte da segunda fase. E no mata-mata o Guarani, né? Parecia um dos favoritos, né? Nas quartas o Guarani encarou o São Paulo, né, de Telê, só que o São Paulo já estava mais fragilizado ainda, né, já não era mais o mesmo São Paulo de anos anteriores, né, mas ainda assim era o São Paulo, né, de Telê Santana, de Zete, de Leonardo, enfim. O Leonardo já não estava mais, não sei, enfim. Ainda tinha um time forte ali, mas já fragilizado. No Morumbi o Guarani perde 1-0, só que no brinco, né, no brinco de ouro, o Guarani mostrou sua força, né, ganhou de 4-2 do São Paulo e foi para a semifinal com moral, né. E o adversário da semi era o Palmeiras, né?
Outro time forte, quer dizer, para muitos ali era a final antecipada, né? Porque os dois times eram realmente os melhores do campeonato. Só que o Guarani teve desfalque, né? O Amoroso se machucou no jogo contra o São Paulo, não pôde jogar os dois jogos, e aí o Guarani, né, não teve como competir com o Palmeiras, né? Com aquele esquadrão do Palmeiras, né? E aí o Guarani perde os dois jogos do Palmeiras e acaba eliminado, né? Na classificação geral, o Guarani ficou em terceiro, né? Foi o seu, assim, o último grande momento do Guarani, né? Em competições de Brasileirão, né? Que depois, aí, anos depois, o Guarani entrou em queda livre, enfim. E essa foi a surpresa do Brasileirão 94, e agora vamos pra decepção, né? Bom, a decepção, eu não sei quem eu posso falar como decepção, mas eu posso colocar aí o... quem é que eu posso colocar? O Cruzeiro? Não. Olha, quer saber? Vou botar o Cruzeiro de novo na parada. Me desculpem, mas tentei ver aqui os outros times grandes aqui que decepcionou, mas... Tipo, eles decepcionaram, mas já era esperado até, vai. Não tinham força pra ir longe. Eu vou colocar o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro naquele ano tinha um time forte até. Tinha Toninho Cerezo, sim, o velho Toninho. Tinha, né, alguns jogadores interessantes. Tinha o Dida no gol, né? O Cruzeiro trouxe o Dida do Vitória pro Cruzeiro, né? E, enfim, tinha um time até interessante, né? Pra fazer uma boa campanha ali no Brasileiro. Só que o Cruzeiro decepcionou e decepcionou com gosto, viu? Na primeira fase não conseguiu se classificar, né? E aí teve que jogar repescagem. E na repescagem o Cruzeiro passou ali por aperto, por drama, né? A torcida ficou preocupada com o rebaixamento ali. Só que nas duas últimas rodadas o Cruzeiro reagiu, né? Ganhou os jogos que tinha que ganhar e escapou do rebaixamento. Quer dizer, mas foi uma campanha muito fraca, né? Do Cruzeiro, né? O time ficou em 22º lugar na classificação geral, né? Pela pontuação deveria ser rebaixado, né? Se fosse pela pontuação, mas por causa de contar a repescagem não foi, enfim. E, enfim, agora o jogão. O jogão foi o primeiro jogo da final, né? Corinthians e Palmeiras, né? O Corinthians queria, né, ganhar do Palmeiras, né? Pra encaminhar o título e se vingar do rival, né? E o Palmeiras estava com um time muito sólido ali, né? Pronto para de novo bater o rival. E foi o que aconteceu, né? O Rivaldo, por exemplo, acabou com o jogo, né? Muitos palmeirenses duvidavam do Rivaldo, que tinha vindo do Corinthians e tal, né? Só que aí o Rivaldo provou que é profissional, né? Não importa a camisa que veste, né? E aí o Rivaldo acabou com o jogo, né? O Edmundo também acabou com o jogo. O Palmeiras abriu 3-0, assim, fácil. Poderia ter até sido mais, né? Só que aí depois do 3-0 o Palmeiras tirou um pouco o pé e tal, né? Pra se segurar, né? Pro segundo jogo. E o Corinthians até diminuiu ali no final, mas não adiantou muita coisa. Foi 3-1. E o título ficou muito encaminhado pro Palmeiras. E o Palmeiras confirmou o título dias depois, né? No empate 1-1. E é isso, né, gente? Agora, antes de encerrar, eu esqueci de falar no primeiro vídeo do time base do Palmeiras bicampeão, né? O time base do Palmeiras bicampeão: Sérgio no gol, depois no seguinte Veloso, né? Na lateral era Cláudio, né? Depois era Gil Baiano, né? E aí a zaga tinha Antônio Carlos e Kleber, esses aí não tinha como, né? E Roberto Carlos. No meio campo tinha César Sampaio, depois veio Flávio Conceição, Mazinho, né? Zinho e Edilson. No ataque, Edmundo e Evair. Esse era o time base do Palmeiras, né? Treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. Ok? Bom, esse é o encerramento do vídeo 2, né? Das curiosidades, polêmicas e tal. O time que surpreendeu e decepcionou, enfim, dos anos do bicampeonato do Palmeiras, né? 93, 94. Esse é o encerramento do vídeo 2. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí nos vídeos, deem um like. Eu vou ficando por aqui e falou.